Olá, como vai? Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Nessa aula, também vou trabalhar com VBA. Você está vendo essas aulas intercaladas entre alguma coisa de Excel e as aulas do Word que eu estou publicando nas quartas-feiras. E essa aula é uma dúvida também que eu recebi no canal, que eu achei bem interessante. Eu já tinha feito um trabalho desse há muito tempo para um cliente meu e veio a dúvida. E eu achei bacana gravar também para mostrar para vocês como é possível criar soluções para Excel. E nós vamos criar isso de uma forma diferenciada. Veja só. A dúvida primeiro, qual é? Abrindo aqui... Ah, não, esse aqui é o meu gerenciador de vídeos. Abrindo aqui a dúvida da Marion Miele. Ela mandou: professor, preciso de uma ajuda. Não sei se é possível. Difícil alguma coisa não ser possível no Excel, mas vamos lá. Tenho uma tabela enorme e gostaria de formatar apenas uma palavra dentro da célula. Isso é, todas as células que contêm a palavra IN e somente o IN deve ficar em negrito e vermelho. Pode me ajudar? Teria como fazer isso? Bom, eu fiz aqui a macro que vai fazer essa solução para ela. Vamos lá. Se eu abrir aqui a minha planilha, você vai ver basicamente que eu fiz uma adaptação. Texto procurado, eu coloquei aqui numa célula para deixar bem genérico o código, para que eu não colocasse esse parâmetro dentro da minha programação VBA, para que eu não ficasse engessado, mas para que o usuário pudesse ter liberdade para fazer o que quiser. Então eu tenho várias frases aqui. Eu adoro Excel, Excel básico, Excel intermediário, Excel é fantástico. Quem não gosta de Excel, dá para ver que é uma aula minha. O Word também é bom e eu não gosto do PowerPoint. Ok, então eu gostaria que somente a palavra Excel dessas frases fossem pintadas de negrito e no caso eu coloquei um sublinhado, só para teste. Veja só. Assim que eu clicar sobre o botão Executa, você vai ver que todas as palavras Excel foram sublinhadas e colocadas em negrito. É isso que eu vou ensinar vocês a fazer nesse código. Mas eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Esse código está pronto, mas eu não vou olhar para esse código. Nós vamos fazer a criação como se nós estivéssemos começando agora, e eu vou ensinar uma técnica para você que eu uso bastante quando eu encontro uma dificuldade no Excel. Quando vocês me mandam mensagem assim: Alessandro, por favor, me ajuda, eu preciso fazer tal coisa. Lembre-se que eu passei por essa fase já de dificuldades em programar. Ainda tenho muita dificuldade em algumas situações específicas da programação. Mas no dia a dia, 90% de tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu vou criar em VBA, eu consigo utilizar com o conhecimento que eu tenho adquirido hoje e também com um recurso importantíssimo, que é o uso do gravador de macros. Eu já falei isso para vocês em uma aula anteriormente. Olha que interessante. Nessa mesma planilha, antes eu vou salvá-la aqui para não perder o resultado. Deixa eu tirar aqui toda essa formatação. Vou tirar o negrito e vou tirar o sublinhado. Perfeito. Vamos usar o gravador de macros. Se eu clicar sobre o gravador de macros, se eu der um nome para ele e escrever aqui a palavra teste, ou melhor, vamos fazer diferente. Eu vou criar uma nova planilha, vou salvar essa, vou copiar apenas essas informações aqui e vou colocar numa nova planilha para começarmos o projeto como se estivéssemos iniciando do zero realmente. Perfeito. Então como é que eu faço para fazer essa pesquisa? Eu sei que dá para fazer isso, já mostrei para vocês, mas como é que eu começaria? Sempre que vocês tiverem uma dúvida de como fazer algo no VBA, ligue o gravador de macros e faça a ação manualmente. Isso vai dar 75% praticamente do seu código. Depois é só adaptá-lo. Veja só. Então eu sei que eu quero formatar. Vou ligar aqui o macro, a macro. Vamos clicar lá em exibir, macro, e vamos gravar uma nova macro, que vai se chamar teste. Vou abrir essa célula. Vou selecionar a palavra que eu quero aqui na barra de fórmulas e vou aplicar o negrito. Você vai ver que é possível e o Excel faz isso. Olha só aqui na minha célula. Vou sublinhar e vou pintar essa cor aqui, essa fonte na cor vermelha. Poxa vida, Alessandro, será que dá para fazer isso? Dá. Se eu der um Enter, eu já terminei a gravação do meu código. A única coisa que eu preciso pensar agora em fazer é criar uma estrutura de repetição que vá percorrer cada uma das minhas células para fazer exatamente a mesma coisa. Vou parar a gravação da macro e vamos para o nosso ambiente do VBA. Mas antes, deixe eu criar um botão aqui para que ele possa executar essa ação. Vou criar um botão, vou nas propriedades, vou chamá-lo de botão executa, BT executa. Vou colocar aqui na caption dele, executa. E agora eu vou dar 2 cliques. Vou puxar aqui a janela para facilitar o zoom para vocês. E o famoso Option Explicit.
Eu tenho como configurar o Excel para que esse Option Split já venha escrito naturalmente quando abrir o projeto. Se você entrar em ferramentas, se eu não me engano, em opções, nós temos aqui, esse campo chamado requerer declaração de variável. É só dar um OK e OK, que todo projeto novo que eu criar agora já vai vir com esse Option Split inscrito. Bom, Alessandro, mas voltando aí à nossa aula, eu vou precisar pegar o código da minha macro. Se você observar, nós temos aqui no módulo, foi criado um novo módulo chamado módulo 1. Se eu der 2 cliques sobre ele, você vai ver todas as ações que nós fizemos aqui de formatação nesse código. Vou deixá-lo aí um pouquinho, porque nós temos que criar primeiro a estrutura básica do código de percorrer a planilha. Vou voltar lá, vou fechar essa janela e vamos lá. Vou criar algumas variáveis de w as worksheet para que eu possa criar, mapear a minha planilha ativa. Din, última cell não vou precisar não. Eu vou precisar de algumas células que eu vou criando no decorrer do caminho. Veja só. 7w igual a sheets planilha 1. Vamos usar o nome VBA. Eu vou colocar aqui planilha 1. Se eu não me engano, ele vai dar certo sem... Não, tipos incompatíveis, é isso aí. Eu preciso colocar aqui entre aspas. Ou melhor, se eu não me engano, basta colocar planilha 1. É isso mesmo. Então eu vou definir 7w igual a planilha 1. Se eu trocar o nome da minha planilha aqui, por exemplo, para dados, e voltar para o meu código, não tem problema, porque o Excel vai reconhecer a planilha 1 como sendo o nome VBA dela. Então eu não tenho problema com o nome que o usuário vai utilizar. Esse é um recurso interessante se você quiser mudar, não ter problemas com o seu código se o usuário mudar o nome da planilha. Eu quero criar aqui uma variável, então eu preciso de alguns argumentos. Primeiro, texto procurado. Din, v, de variável, procura as string, que é o texto que eu estou procurando. Din, tamanho, v, tamanho, as long, ou integer, né? Às vezes não vai ser uma palavra com mais de 32 mil caracteres. E din, v, posição, você já vai entender o porquê dessas variáveis. As integer. Normalmente eu não teria essas informações aqui, certo? Mas eu já estou antecipando. Defini a minha planilha e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar as nossas variáveis. O que eu estou procurando? Vprocura é igual w.range c2.value, que é a palavra Excel. Só que para evitar que o meu texto tenha maiúsculas e minúsculas e o usuário digite de uma outra forma diferente, lembre-se que o texto comparativo tem que ser exatamente igual. Eu vou fazer algo bem simples. Eu vou utilizar aqui a função uCase para converter o conteúdo da minha célula C2. E depois eu vou usar o uCase lá na minha instrução que vai fazer a procura dos dados. E agora o que eu vou fazer? Vou criar uma estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição ela vai ser um for next. Por que for next, Alessandro? Porque nós vamos criar uma estrutura de repetição para cada item ou cada elemento de um conjunto de objetos que eu vou selecionar, que são as minhas células. Vou escrever aqui, for each, ou seja, para cada cell. Vamos colocar aqui vcell. Vou colocar aqui din vcell as range. Então, para cada célula, for each cell in cells, o que eu vou fazer? Next vcell. Ou melhor, eu vou mudar esses cells aqui. In vRegião. vRegião vai ser uma variável que eu vou criar para mapear as células que estão usadas na minha planilha. Set vRegião igual a w.usedRange. Ou seja, todas as minhas células em uso vão ser a minha região de procura para o Excel. Vamos colocar aqui um pouquinho para frente esse código para facilitar aí o entendimento. Aqui também. E aqui também. Perfeito.
Bom, e agora como é que eu faço, Alessandro? Se eu já tenho então uma estrutura de repetição que vai percorrer cada célula da minha região usada, com todas as minhas células ativas, eu preciso colocar o código de formatação aqui dentro. E é aí que entra o meu código, que entra aquele código capturado pela minha macro. Se eu entrar aqui no módulo 1, copiar todas essas linhas aqui, não importa quais sejam, e colar lá, ou você pode copiar apenas aquela que te interessa, eu vou ter então um conjunto já de repetição, uma estrutura de repetição que vai fazer isso várias vezes. Mas eu tenho agora que adaptar o meu código. Aí vale um pouquinho de conhecimento que você já tem do VBA. Veja só, eu não preciso colocar o meu cursor na célula A1. Eu vou apenas fazer o seguinte, vcell.select, para que ele possa selecionar a célula ativa no primeiro ciclo, que vai ser A1. Depois eu vou desativar o copy com, eu não preciso. Se você notou, a própria macro gerou duas rotinas iguais, onde ele vai fazer a formatação do meu caractere. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou utilizar essa aqui de baixo que está mais completa. Como fazer agora? Eu vou mudar algumas coisas aqui nesse processo. Por exemplo, quando eu fiz o teste da macro, você viu que eu cliquei sobre a célula 1 e editei manualmente a palavra Excel, colocando em negrito, pintando de vermelho e sublinhando, certo? O que essa instrução aqui faz? Com a célula ativa, eu vou formatar os caracteres a partir da posição 12, tamanho 5. Opa, que legal! Então eu já sei onde eu vou ter que alterar. A única diferença é que a palavra Excel ela pode estar em qualquer posição da célula. Então eu tenho que substituir isto aqui pela minha variável que vai mapear a posição. Então eu vou colocar aqui vPosição, que é a partir de onde ele vai fazer a substituição. E o tamanho vai ser o vTamanho, que é a variável que vai mapear o tamanho dessa célula. Vamos iniciar então essas variáveis. Veja só. vTamanho é igual a vProcura. Ou seja, o que eu estou procurando está na célula C2. Então o tamanho do que eu procuro vai ser armazenado na minha variável, vTamanho. Então, vTamanho aqui vai ser o meu lente, ou tamanho dos caracteres. Tá vendo? Que se não me importa, se a palavra tiver 2 caracteres, ele vai procurar 2, que é o caso do in. E a posição vai variar. Só que como eu acho a palavra Excel dentro de uma frase? Você já sabe usar também essa instrução, eu já ensinei no curso de macros VBA. Eu vou dizer que vPosição é igual a instr, ou seja, eu vou procurar dentro de uma string, a partir da posição 1, qual string? Vai ser a célula ativa, que é dada pela minha variável vcell. E o que eu quero procurar? Eu quero procurar a palavra uCase. Opa, não preciso mais de uCase aqui. Eu vou mapear aqui o vProcura, é o que eu estou procurando. Só que eu preciso fazer a conversão para maiúsculo da minha célula ativa, senão o uCase do vProcura não vai dar certo. Vírgula, método de comparação, texto. Está pronto. Então, se nós analisarmos bem, para cada ciclo do meu forNext, ele vai mapear a célula ativa e vai selecioná-la, vai achar a posição onde ele vai encontrar a palavra Excel e, em seguida, ele vai formatar no tamanho que eu preciso. Vou fazer apenas uma alteração aqui no meu código, uma ou duas alterações, veja só. Ao invés de usar o font style, eu vou apagar isso aqui e vou colocar .bold igual a true. Ponto sublinhado, acho que é underline, igual a true. No caso da dúvida, né, da Melinas, é isso mesmo, da Marion. Então, na dúvida da Marion, ela vai ter que substituir aqui, esse underline não existe. Nem o bold, o negrito sim, é a cor vermelha. Size, se você quisesse mudar o tamanho também, eu vou colocar um tamanho maior só para você ver a diferença. Strike, Throw, Superscript, Subscript, Outline Font. Estão vendo que todos esses itens são recursos que você pode ativar ou desativar. Eu posso até apagar se quiser, mas eu vou deixar aí. E agora, o que nós vamos fazer? Color é a cor que eu apliquei. Você pode colocar aqui outras cores também. Pronto. Será que vai dar certo esse meu código? Vamos fazer aqui um teste? Eu vou marcar tudo isso, vou tirar o negrito, vou tirar o itálico e vou tirar o sublinhado. Vou tirar as cores também para automático. Perfeito. Então vamos lá. F8. Opa, variável não definida.
Estão vendo porque é importante usar essa minha Option Explicit? Eu escrevi errado VCell, que eu, na meu Fornext era com L só. F8. Vamos lá. Minha região. Como ele mapeou a minha região? Se eu vier até aqui e pedir para que ele me mostre o endereço da vregião.address, você vai ver que ele mapeou dia 1 até D7. Ele vai percorrer todas as minhas células até D7. Se você não quiser que ele pesquise, então eu posso trocar isto aqui, em vez do usage range, se você não quiser todas as células como eu não quero, eu vou colocar aqui w.range1.current region. Região corrente, meu inglês é péssimo. Então se eu fizer isso aqui e mapear de novo vregião, você vai ver que agora ele vai mapear apenas as células de A1 até A7. Facinho. Vprocura, o que eu procuro? É Excel com letras maiúsculas. Lembre-se que ele converte isso para letras maiúsculas. Tamanho da palavra, tamanho de vprocura. Vamos ver, vtamanho é integer e vprocura é uma string. Vtamanho é igual além de vprocura. Eu preciso retornar o tamanho dessa variável. Vamos voltar aqui. Perfeito. O tamanho da palavra é 5 caracteres. Se eu tivesse escrito apenas in, ele retornaria 2. Começando o nosso loop, para cada célula da minha região, ele vai selecionar a primeira célula, que é A1. Vposição. Observe que ele achou a palavra Excel. Dentro da frase eu adoro Excel, em maiúscula, ele procurou Excel e encontrou na posição 12. E aí agora ele vai, a partir da posição 12, com o tamanho de 5 caracteres, fazer a formatação. Negrito, olha lá. Underline, tamanho 14, e assim sucessivamente, vai pintar na cor que eu programei, e esse A2 não existe. Próxima célula, prontinho. Ele vai selecionar a célula A2. Repetindo o processo, ele achou Excel na posição número 1, então a partir da posição 1, 5 caracteres, ele vai refazer toda a formatação. E se eu der um F5, você vai ver, né? Vamos colocar aqui uma mensagem para o usuário. Message box, processo concluído. Você vai ver, após pressionar o F5, que toda a formatação foi feita. Há um probleminha aqui, porque você viu que ele pintou a palavra Word e a palavra eu não. Por que ele fez isso? Essa é uma boa pergunta que nós vamos descobrir juntos. Veja só. Se nós analisarmos aqui, eu vou começar o código. Minha definição, para cada célula, ele vai selecionar. Então, quando ele chegar aqui, eu vou pressionar Ctrl F8 para ir pulando o código. Perfeito. Vamos ver o que mudou aqui. Eu estou procurando a palavra Excel. Então, ele tem aqui uma posição chamada 19, que era a procura anterior. Vamos procurar, então, na célula ativa, a palavra Excel. Ele disse que ele encontrou na posição 0. Tá. Quando ele não encontra, a função instr retorna 0. Então eu tenho que colocar aqui um if, né? If vposição maior que 0, então faça essa formatação para mim. Ok. Se não, o que ele vai fazer? Nada. Vou dar um endif e ele vai para a próxima célula. Será que dá certo agora? Vamos lá. Vou limpar tudo. Vamos colocar aqui sem cores, sem sublinhado, sem ser negrito, tamanho tudo 11. Legal. Vamos executar o código direto? Executa e agora deu certinho. Observem que não existe mais a formatação nas duas últimas frases que não tem a palavra Excel. Então se a sua lista é enorme, se você tem 2.000 linhas, 100.000 linhas, não importa. Essa rotina aqui de forma genérica vai percorrer célula por célula e vai pintar apenas a palavra que você está querendo. Então, é isso. Marion, eu espero que você tenha gostado da dica, né? Essa é a sua dúvida, eu achei ela bem interessante. Fiz um trabalho com um cliente uma vez bem bacana. Você ainda pode colocar os outros parâmetros aqui. Você pode fazer, por exemplo, se você quer que sublinhe ou não, você pode colocar aqui os controles de formulários. Se for o caso, se você quiser que eu faça uma aula demonstrando como utilizar os controles para os parâmetros de formatação, então deixe os seus comentários aí no vídeo. Não esqueça, marque como um ok se você gostou, marque como um dislike se você não gostou, e estou preparado para aceitar suas sugestões.
Coloque lá nos comentários do vídeo o que você quer ver de aula, seja do Excel, seja do PowerPoint, do Word, qualquer ferramenta, qualquer aplicativo, que assim que eu tiver uma disponibilidade, um tempo disponível para isso, nós vamos fazer a gravação. Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula e nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço, bons estudos e sucesso para você!